Graças a Deus. Então, Números 23, verso 27, até capítulo 24, verso 13. E aí tem um contexto histórico e a bênção. Você achou, fique de pés, em reverência à palavra de Deus. Vamos lá. A minha tradução diz assim: então Balaque insistiu, cara insistente, e convidou Balaão: vem pois comigo e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade e amaldiçoes esse povo. Olha que ideia. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Amém? Amém. Por esse motivo não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema: oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Shaddai Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas certeiras os atravessam. Como leão e a leoa soberanos, quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, imediatamente, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Diz que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque: não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal? Aquilo que o Senhor mandar, isso eu direi. Amém. 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 Até aí, pode sentar, irmãos. Tendo já orado, nós vamos continuar aqui. Aleluia. Então, como é que é o título aí? Terceira bênção obrigatória de Balaão. Fala aí de novo. Terceira bênção obrigatória de Balaão. Então, nesses dias que estamos falando sobre essas bênçãos, usando essas profecias de Balaão, nós já falamos que ele foi obrigado a abençoar. E como essas bênçãos podem ser aplicadas à igreja? Hoje, nós estamos procurando falar isso. Então hoje nós acabamos de ler a terceira bênção. E o que já vou falando, o que
nós já percebemos aqui, uma subida de nível de Deus, na responsabilidade de Deus para com o seu povo, ao ponto de o próprio Balaão, o vidente, o adivinho, ele não era profeta do Senhor, estou só ratificando, que já disse anteriormente, perceber isso claramente. E como é que começa o versículo 1 do verso 24, do capítulo 24? Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel. Está vendo? Ele percebe claramente isso. Olha como subiu o nível. Até então ele havia sim falado palavras de Deus, mas agora ele percebe que Deus está falando, percebe que Deus quer abençoar. O rei Balaque continua equivocado e insistente em amaldiçoar. Olha a besteira que ele diz. Vamos ver se por acaso desse ângulo parece bem a Deus amaldiçoar esse povo. Vamos sair daqui, vamos para ali. Quem sabe ali é melhor, para Deus olhar assim. Realmente, Balaque, você tem razão. Mas quando Balaão vai ver se o Balaque estava certo, ele viu que Balaque estava equivocado. Pelo contrário, ele vê que parecia bem aos olhos do Senhor abençoar o seu povo. Parece bem aos olhos do Senhor abençoar o seu povo? Amém. Parece bem aos olhos do Senhor abençoar a sua igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, eu quero começar por aqui então, pois agora nossa desconfiança se confirma. Porque às vezes a pessoa olhando, fazendo uma leitura rápida, ou como eu disse, domingo passado, o novo convertido, a pessoa que não tem familiaridade com a Bíblia, ele vai ler e fala, olha, Balaão não era gente boa. Mesmo que no começo ele ficou balançado, mas ele fez tudo que Deus me mandou. Irmãos, ele foi obrigado a fazer. E aqui está a confirmação, porque a continuação do verso 1 diz que dessa vez Balaão não foi atrás de agouros. Na minha disse, não foi como das outras vezes atrás de adivinhações e magias. Você está vendo aí? Confirmou. Ele não era um profeta, ele estava sendo obrigado. Então ele acabava falando, mas dentro dele, ou quando ele foi das outras vezes, ele queria ir por outro caminho. Ele queria de fato amaldiçoar. Ele foi atrás de adivinhações, vamos ver se eu consigo, sei lá como eram as adivinhações daquela época. A gente olha esses filmes de época, como eram as adivinhações daquela época. Lançava lá umas pedras dentro de um recipiente, lançava uns búzios dentro de um recipiente. Eu li que naquela época muitos dos pagãos lançavam fígado de animais, rins de animais, corações de animais, o fel de um animal, e colocava assim na água, e dependendo da forma que aquela água fazia, né, da forma o que se formasse na água, ele já falou, isso aqui está aqui, ele está dizendo isso aqui. Ninguém sabia de nada, então eu recebia aquela palavra. Mas ele não foi mais como das outras vezes, atrás de adivinhar. Aqui fica evidenciado que ele não queria mesmo abençoar a Israel e sim amaldiçoar. Ele queria cumprir o seu contrato com o rei Balaque, que lhe prometeu honrarias, muitas riquezas, receber o seu e voltar para a sua terra, era isso que ele queria. Mas ao olhar para Israel, a Bíblia diz que ao olhar para Israel,
viu todo o povo ali acampado, tribo por tribo, está no verso 2, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Você vai falar o que eu quero. Aleluia. A gente pode ver aqui, irmãos, o que? Muitas pessoas insistem naquilo que é errado e acabam encontrando dificuldades para reconhecer a verdade. Tanto Balaque quanto Balaão insistiam em amaldiçoar Israel. Já viu aquele negócio? A gente que é assim, nossa, que é com menino em casa, né? Aquela pessoa que não quer um negócio, mas chega o outro e fica insistindo. Ah, tá bom, vai lá e faz, né? Quem já teve menino pequeno aí, ou quem tem, mãe, tá bom. Mas Deus não é assim, não fala, tá bom. Balaque e Balaão estavam insistindo a amaldiçoar, mas Deus não muda. Aleluia. Deus é realmente o Deus grande do seu povo, porque Deus não se cansa. A insistência é rápida. E Deus também não cansa de cuidar do seu povo, de guardar, de proteger, de livrar e de abençoar. Se o adversário insiste em causar dano ao povo do Senhor, diz o Salmo 121, verso 4, não tosquenejará o guarda de Israel. Amém. Ele não dormita, ele não dorme, o Senhor não se cansa, ele não se fatiga, ele continua guardando, mesmo aqueles que insistem em prejudicar, em causar dano, em amaldiçoar, o Senhor continua o mesmo guardando. Aleluia. Então o inimigo foi obrigado a se render à vontade de Deus. Enquanto Balaque pensou que Deus poderia mudar de ideia, Balaão teve certeza de que isso não iria acontecer. Amém. Ele olhou e viu que Deus queria abençoar. Amém. Aleluia. Amém. Balaão poderia dizer a Balaque, não é? Que essa insistência não seria conveniente. Ele poderia dizer, mas ele estava de olho nos prêmios que ele iria receber e não disse nada. Está vendo, irmão? Ia ser pela terceira vez. Ele olhou assim, falou, eu vou voltar lá e falar com ele para parar com isso, mas ele não disse nada. Enquanto ele olhava, o Espírito de Deus desceu sobre ele. É o que nós acabamos de ler. Mas como é isso, Balaque? Tem um lugar próprio que é para abençoar, e se você mudar de lugar, a bênção se torna uma maldição? Que história é essa? Há um lugar próprio para abençoar e há um lugar próprio para amaldiçoar? Existem circunstâncias que podem fazer Deus mudar de ideia, irmãos? Deus muda de ideia? Deus não muda de ideia. Nós vimos isso na semana passada, no verso 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Ele disse que ia abençoar, e ele vai abençoar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Parece que hoje vai ser rápido. Eu estava sem meu computador, aí eu fiquei. Mas vamos lá, mas está dando para entender até agora? Amém. Vamos lá. Vamos para a bênção. A bênção começa aí no verso 5. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó. Como está na sua versão aí? Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como varas que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sandro que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Aleluia. Irmão, preste atenção no negócio. Olha o que nós precisamos entender. O Senhor nos dá leis e mandamentos para cumprir, não apenas por dar,
eu vou dar essa lei aqui porque eu quero. Igual os homens fazem, eu quero isso aqui, eu quero ver esse negócio aqui, então eu vou fazer um decreto e vai ter que ser assim, sem explicação, sem justificativa plausível, umas coisas que não tem nada a ver. Mas Deus não dá leis apenas por dar. Não, nas leis de Deus existem princípios, e quem não tem discernimento acaba perdendo a bênção. Sabia disso? Porque não vai cumprir, porque não vai fazer. Veja que aqui está falando da congregação de Israel, das tendas de Israel, do ajuntamento de Israel. No Antigo Testamento temos isso inteiro, até Malaquias. No Novo Testamento, eles continuam se reunindo, os judeus continuam se reunindo no templo, nas sinagogas, nas casas. E depois que aceitaram Jesus, continuaram se reunindo, ao ponto de Hebreus 10, 25 falar o quê? Não deixe de congregar. Não é isso que fala lá? Não deixe de se reunir em nome do Senhor. O que é congregar, irmãos? É se reunir todos juntos na adoração e culto ao Senhor. Onde foi esse culto? Amém. Olha o que Balaão viu, o povo congregado. Olha aí a bênção de congregar. A congregação reunida é linda. A congregação reunida traz bálsamo para a nossa alma. Quantas pessoas foram curadas após um culto, sem nem mesmo pedir uma oração específica? Todo lugar acontece isso, aconteceu aqui, acontece, continua acontecendo em todos os lugares. Quantos saem curados? Quantos ficam edificados? Quantas pessoas são restauradas? Quantas pessoas são salvas numa reunião de crentes? Por quê? Porque a congregação está reunida debaixo da bênção de Deus. E como nós vimos, Ele quer, Ele se compraz em abençoar. Balaão viu que Deus queria abençoar. Então ele olha aquele negócio lindo. Ele olha assim do alto da montanha, no lugar mais alto que ele foi. Talvez o lugar que fosse Baal, né? Peor. Os moabitas adoravam a Baal. Ele falou, vamos para o monte Peor. Baal, Peor, vai aparecer em alguma versão onde eles adoravam. Ali talvez Deus queira amaldiçoar dali, porque ele vai encontrar com Baal e vai dizer que não vai dar certo esse negócio. Mas não. Deus continuava querendo abençoar. Amém. Deus continua querendo te abençoar. Você continua querendo receber a bênção de Deus. Então não dorme no ponto, não. Aleluia. A congregação reunida está debaixo da bênção de Deus. Não deixe de congregar essa palavra de Deus. Ele se compraz. A igreja reunida que está preparada para adorar exala um perfume espiritual. Ela é um manancial. Olha o verso 7. Israel terá muita água para beber e para regar. Aleluia. Está vendo? Como o jardim que margeia os rios. Só bênção, meus irmãos. E eu quero trazer um exemplo bem recente para nós. Lembrem-se do que eu disse durante a dita pandemia. É mentira do diabo que propagou nas mídias, tudo quando foi mídia, e as pessoas aceitaram que o povo de Deus reunido transmite enfermidade. É mentira de Satanás. O povo de Deus reunido acontece o contrário. Vamos lá para o Salmo 133, que todo mundo já conhece. Como é que diz aí? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E é semelhante ao quê? O que diz outro verso? Lê aí. É como óleo precioso. O que mais? Não quer? Não estou entendendo nada. Sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O que mais? Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes. Aleluia. Aleluia. É como o orvalho que desce, irmão. O povo de Deus reunido é como o orvalho
Está vendo? É o contrário que acontece. Ou você acredita na ciência ou na palavra de Deus? Pois é, ué. A igreja reunida é como óleo precioso. E é aí nessa reunião que o Senhor ordena a bênção e a vida, não para um fim de semana, não para um domingo, não para um culto, nem para um mês, nem para um ano, mas para sempre. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Dá para gritar assim? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Recebe isso aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Para sempre que Deus abençoa. Aleluia. Aleluia. Eu não estou dizendo que você não deva agir de acordo com algumas leis e alguns decretos em alguns momentos. Não, porque, por exemplo, se você não usasse a tal da máscara, você não podia entrar em determinado lugar. Beleza, isso é obrigado a usar, você precisar de entrar. Mas na sua cabeça a gente sabia quanta mentira estava envolvida nisso. E ainda está. Você não deve se curvar a essa ciência imunda e mentirosa, pensando que ela não erra, que ela tem errado e muito, como ficou claro aí, que ela está a serviço do Deus dela. E qual que é o Deus dela? O Deus deste mundo, o Deus deste século. E que o objetivo dela não foi proteger ninguém, coisa nenhuma, mas proteger os interesses de quem ela se vendeu. Todos os dias está claro isso aí. Todos os dias está ficando mais claro. Muitos que antes estavam na igreja deixaram a congregação e deixaram a oração junto e deixaram a Bíblia junto, mas tinham contato diário com o quê? Com um jornalismo mentiroso, onde aprenderam a colocar em dúvida a palavra de Deus e a considerar a palavra de Deus como mentirosa e os jornais e as revistas como verdadeiros. Aprenderam nos serviços de streaming, de filmes, seriados e documentários, aprenderam a simpatizar com os pecados da imoralidade, homossexualidade, violência, dessa estrutura familiar tal que está produzindo agora divórcios em massa, suicídios em massa, intolerância, insensibilidade com o sofrimento, desrespeito, valorização da futilidade, etc. Como ficou claro que a dispersão social trouxe mais problemas que solução, mais maldição do que bênção. Por quê? Porque fizeram o contrário do que Deus fala que é para fazer. E isso no âmbito social. Agora leve isso para o âmbito espiritual. Tem pessoas que saíram da igreja, nunca mais voltaram até hoje. Porque deram ouvido às mentiras de Satanás. Mentiras do diabo. Vocês lembram do começo? Os hipócritas de plantão. Nós vamos voltar melhores. Vamos voltar melhores. O mundo está melhor? Quem se deixou enganar porque era imaturo. Quem não sabia que não ia voltar melhor? Só imaturo. Está vendo? Só um displicente, só que não conhece as realidades, só o que come tudo que se joga nessa porcaria de jornalismo que nós temos. Fizeram o contrário do que Deus diz que é para fazer. Claro, foram obrigados. Paciência. Muitos, todos fomos obrigados a alguma coisa. Agora estão tentando mudar o discurso. Deixa para lá, isso não nos interessa. Interessa nós termos consciência do que é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Amém. Então, irmão, não fique fora da bênção, não. Venha congregar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. No verso 9, nós temos uma outra frase interessante. A parte B. Diz o que na parte B? Pode ler primeiro aí o verso todo e preste atenção na parte B.
E curvou-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem a despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te maldiçoarem. Essa parte aí que eu quero. Benditos que te abençoarem, e maldito quem te amaldiçoar. Aí. A primeira vez que essa frase foi dita, lembra? Está em Gênesis 12, verso 3. O Senhor chama Abraão dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí chega no verso 3 e diz: abençoarei os que te abençoarei. Abençoarei. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Deus falou isso com Abraão, né? Então foi a primeira vez que essa frase foi dita. Agora preste atenção a essas palavras, irmão. Abençoarei os que te abençoarem. Repete ele, por favor. Abençoarei os que te abençoarem. Você sabia que tem gente que é abençoado por sua causa? Tem gente que sem saber de nada, de alguma maneira te abençoa. Às vezes te dão alguma coisa sem saber que você está precisando, está te abençoando. Né? Às vezes te fala alguma coisa boa, algo bom que atende a sua necessidade naquela determinada situação, está te abençoando. Ora por você, está te abençoando. Te defende alguma coisa que está acontecendo, alguma palavra aí que está falando, etc. E assim vão sendo abençoados por Deus, porque está te abençoando. Amém. E você que não é bobo, nada, o que é que você faz? Abençoa também. Amém, irmão? Você é bobo de não abençoar? Se quem te abençoa está sendo abençoado, se você abençoar, também você vai ser abençoado. Enquanto quem te abençoa é abençoado, você também que abençoa é abençoado. Da mesma maneira, o contrário acontece. Tem gente que é amaldiçoado porque amaldiçoa você. Olha o versículo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não, eu estou dizendo isso, é Deus que falou. Olha aí, na maioria das vezes você nem sabe quem é que está te amaldiçoando mesmo, e a pessoa também não vai falar, né? Ninguém vai falar que te deseja mal, deseja mal para você, mas ela torce contra você de alguma forma, envia esforços para te trazer algum prejuízo. Assim, de outras formas, ela procura te amaldiçoar, e ela está sendo amaldiçoada. E você que não é bobo, vai querer amaldiçoar também? Muito bem. Não vai revidar. Porque quem abençoa é que é abençoado. Quem amaldiçoa é que é amaldiçoado. Amém? Fala igual os pregadores. Pegou a visão? Deixe só eles para lá, que Deus trata com eles. A sua função é abençoar. Amém. E o Senhor te deu condições para isso. Amém. O Senhor te chamou para Ele. Amém. E falou com você, e está certo, porque nós vemos essas bênçãos de Israel estendidas à igreja de Deus no Novo Testamento. E nós fazemos parte desse novo povo. Aleluia. Então quem te abençoar é abençoado. Amém. Você também aproveita e faz a mesma coisa. Amém. Quem te amaldiçoar é amaldiçoado. Você aproveita e não faz a mesma coisa. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo 3 coisas que aprendemos nessa terceira bênção. A primeira, o poder do Espírito Santo é capaz de inspirar até os desobedientes para que eles levem avante o plano de Deus. Amém. E foi isso que aconteceu com Balaão. Ele estava insistindo.
Já sabemos as verdadeiras intenções dele, dos dois, do rei e do adivinho. Mas desta vez, Balaão se curvou para o que Deus queria. Ele não insistiu nos encantamentos. É a versão corrigida que usa essa palavra, encantamentos. A versão atualizada fala agouros. A Bíblia do Peregrino fala presságios. Essa minha aqui eu li adivinhações e magias. Olha, irmão, que tanto de coisa. E que as pessoas ficam utilizando aí para receber isso, para jogar aquilo. Mas não é isso que Deus, não é assim que Deus opera. Não é isso que Deus aprova. Pois é assim que acontece quando algum inimigo percebe que Deus se agrada em abençoar o seu povo. Ou ele muda de lado e concorda com Deus, ou ele dá no pé. Nós vimos no final aí que o rei se irou tanto e falou: ó, pode daqui, volta para o seu lugar. Ele voltou, mas falou, aí é a quarta bênção, semana que vem. Falou, antes de eu voltar, eu vou te falar mais uma coisa. Aí é para a semana que vem. Ele ainda estava sob o poder do Espírito Santo. Ele estava ainda sob a palavra. É possível que ele tivesse recebido toda a palavra e deu essa, mas Balaque interrompeu aí e ele fala, tem mais. Então tem mais para a semana que vem. A segunda coisa, o que faz com que você e eu estejamos debaixo da bênção congregacional é o fato de estarmos congregando. Esse é o caminho de Deus para abençoar a igreja toda de modo completo. A gente sabe que tem bênção individual, mas tem bênção coletiva. Isso aí não precisa explicar. Até falamos em outras ocasiões. Presta atenção, irmão. Quem tem dificuldades com o culto e a adoração não está em maus lençóis. Por quê? O que ele vai fazer lá no céu? Lá no céu é adoração. Eu ia falar 24 horas por dia, mas lá não tem dia. Lá no céu é adoração sem parar. Como é que ele vai fazer se não gosta de adoração? Eu não gosto de reunir. Lá no céu ninguém reúne sozinho. Quer dizer, reunir sozinho tem como, né? É uma contradição de termos. Lá no céu ninguém fica sozinho adorando. Eu vou ficar aqui no meu quarto, Senhor, hoje. Na minha mansão, sozinho. Tem disso? Não. Pessoa que não se reúne para adorar, não gosta de se reunir para adorar, você não vai gostar de lá. Você não gosta de lá, o que você vai fazer lá? Ele não vai para lá. Então, irmão, bora para os cultos. Bora para a igreja. Bora reunir. Pense nisso, estou reunido para adoração. A adoração, a reunião produz necessariamente comunhão. Você lembra o corinho que foi cantado hoje aqui, da comunhão? É isso. Nós tínhamos aqui algumas pessoas, né? Já passou, teve gente que saiu daqui falando, saiu por não ter condição de estar mesmo. Mas falou que eu não gosto muito daquela parte que o pessoal fica cumprimentando os outros. Então, eu nunca vi isso. A pessoa não gosta muito de relações, não, ela fica na dela, fecha a cara. Irmão, Deus não é só para você receber nada. Você é abençoado para abençoar. Tá vendo? Você não quer abençoar, não? Eu não sei o que você quer. Porque quem não abençoa, não será abençoado. Pode falar, eu tô brincando. Né? Tá vendo aqui? Os que te abençoam serão abençoados. Você abençoa e é abençoado. Então não cabe os seus lábios. Eu sei que tem dia que você está triste. Não precisa sair. Participa da bênção. Você está triste, mas você tem bênção. Amém. Você está triste, acabou as bênçãos? Não pode fazer nada por ninguém? Ficou chateado lá com o maridão, fiquei chateado com a dona Adriana, chega aqui eu não posso pregar? Não dá, tem dia que não dá vontade, mas eu tenho uma responsabilidade. E eu sei que os irmãos é abençoado, porque a palavra continua sendo de Deus. Amém. Viu?
A palavra continua sendo. O ideal era que não fosse assim, mas a gente não vive num mundo ideal ainda. Vamos para lá. A gente vive num mundo real. E o mundo real, todos nós temos dificuldade e problema, mas nós também temos responsabilidade. Eu sei que tem dia que não dá vontade de ir no culto, tem dia que tudo dá errado para ir no culto, tem dia que a tristeza bate tanto, o cansaço bate tanto, que até realmente não dá. Né? Tem dia que realmente não dá. Mas no dia que der, você estiver triste, cansado, fatigado, aborrecido, ó irmãos, Deus não está com você não? Então você tem bênção ainda para distribuir. Amém. Aleluia? Amém. Terceira coisa, a bênção de Deus pertence aos adoradores. Terceira e última coisa. E essa bênção vale para este tempo e para a eternidade. Amém. Amém? Amém. Vamos orar e louvar o Senhor, agradecer